pouquinho sobre desistência, sobre ansiedade, depressão, sobre sintomas que se manifestam de forma diferente em cada pessoa. Temos uma onda de ansiedades, de pessoas depressivas, pessoas entristecidas, sem nem saber o que está acontecendo. Muitas vezes essa situação ela se dá por histórico familiar, problemas hormonais de saúde, tireoide, cortisol elevado, o sono irregular, quando você tem muitas preocupações. Muitas vezes a gente exagera na Coca-Cola, no café, no chocolate. E isso pode também trazer uma certa taquicardia, insônia, prejudicar o nosso sono. E é muito importante que a gente tenha uma noite bem dormida e que a gente saiba diferenciar. Muitas vezes os problemas são neurológicos, outros são emocionais, outros são do nosso corpo físico. E nós precisamos buscar um médico em primeira instância, né? Outros problemas são psicológicos e emocionais. Temos aí uma gama de situações acontecendo, né? E são muitas situações. E alguns problemas emocionais são devido a traumas de infância, são coisas que você viveu e que hoje na vida adulta tem um reflexo. A rejeição, que é muito difícil uma pessoa não ter passado por rejeição, ou na escola, ou por pais, ou por parentes, ou por outras crianças, né? Ou até mesmo pelo entender. Às vezes os pais cuidam, mas dependendo do jeito que a personalidade da criança, numa mesma casa, uma mãe pode ter uma criança que passa pelo mesmo problema da outra, mas uma tem um temperamento que leva menos para si as coisas e o outro tem um temperamento mais melancólico, mais dramático, que vai trazer mais para si. É uma pessoa que a gente chama de hipersensível, né? Então, temos aí problemas de infância que se manifestam na vida adulta, rejeição, abandono. Esse abandono pode ser entendido pela criança. Às vezes não é um abandono que a mãe abandonou. Às vezes a criança, quando ela é deixada na escola, a criança acredita que a mãe abandonou. Por exemplo, se a mãe sai de casa, vai na padaria ali, buscar um pão, e a criança ficou dormindo, quando ela acorda, se ela chorar 2, 3 minutos e a mãe não atender, para ela aquilo é um abandono. Assim como também a gente sabe que existem muitas situações de negligência, abandono, falta do essencial, às vezes, de alimentação, de comida na hora certa, de banho, de atendimentos básicos de uma criança, né? Outras coisas são o perfeccionismo. Quando a gente é muito perfeccionista, e isso é devido geralmente ao nosso temperamento, nada tá bom. Tudo tem defeito. Eu posso dizer de cadeirinha porque eu sou uma pessoa assim. Eu gosto das coisas tudo muito perfeitas, do combinado que seja, quando combina uma coisa que aquilo aconteça, né? Então, o perfeccionismo faz com que a gente tenha autocobranças e cobranças do outro. Tenha medo de errar, medo de críticas, medo de ser julgado. Então, nós precisamos entender que muitos dos problemas que a gente passa são devidos ao nosso temperamento também, né? Outra causa é dificuldade de lidar com as incertezas e com as frustrações. O adolescente, ele é muito suscetível
a, a querer desistir, né? Pra gente não falar aquela palavra, né? Que acabam boicotando o nosso vídeo, né? Quando o adolescente ele quer, né? No alto esse, é porque ele não consegue lidar com frustração, ele não consegue lidar com o não. Então, tudo aquilo, uma nota baixa, uma crítica de um colega, algo que aconteça na escola, tudo são motivos para a criança entender que ela está frustrada, né? Que ela ali, ela não sabe lidar com a frustração, então ela quer dar. Então nós precisamos ajudar o adolescente, mas nós também precisamos nos policiar a isso, porque nós fazemos planos, nós temos muitos sonhos, muitas metas, e chega uma certa idade da nossa vida que a gente entende que não vai dar certo, agora tem essas coisas que aconteceram, aquilo que eu sonhei tanto, aquilo que eu planejei tanto não vai dar, por causa de muitas situações. Então nós precisamos aprender a lidar com as incertezas da vida. Precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos. Quando o nosso pensamento vem e ele desce aqui para o nosso coração, ele se transforma em sentimento. Transformando em sentimento, ele acaba se transformando numa ação. E nós precisamos entender que essa ação é para desistência, para depressão, para parar, ou então pessoas que ficam muito, muito agitadas, muito aceleradas, com cobranças, querendo fazer alguma coisa. E isso traz também uma certa, né, um desconforto na pessoa. O ambiente social, por exemplo, as pessoas têm um estresse contínuo. É patrão, é no trabalho com colega, é o dinheiro que não dá, é uma cobrança que chega e você, de repente, uma multa, né? Agora, para tudo é multa. A gente descuidou, tá ali a sua multa. Então são dinheiros, um acidente de repente com o carro que você tem que arrumar. Então a área financeira, ela é muito, muito, se você não tiver um ajuste, se você não tiver um controle do seu cartão de crédito, se você não tiver uma reservinha, vai passar por um estresse. Então nós precisamos aprender a lidar com esses estresses. O estresse contínuo no trabalho, nos estudos, aquela cobrança. De repente o pai e a mãe pagam ali o curso, ou a gente mesmo paga ali o curso e as coisas vão ficando estreitas. Então de repente você vê que, né, ou faz um concurso e faz outro concurso e pagou o concurso e pagou o estudo e parece que não está dando certo. Então existe aquela cobrança, né, aquele estresse, né? Relacionamentos também. Como é estressante relacionar. Se você não relaciona, você entende que você está sozinho. Se eu tivesse alguém, eu estaria feliz. Eu não sou feliz porque eu não tenho ninguém. Então, a solidão, o estar sozinho e a pessoa se ver solitária, isso traz um desgaste, um descontentamento, uma tristeza constante. Outra coisa são relacionamentos abusivos, onde tem agressão de palavra, cobrança, ciúmes, aquela guerra dentro da casa, onde os filhos presenciam. Isso traz um estresse tão grande, isso traz traumas para as crianças, traz traumas para a gente. Então, nós precisamos entender que todas essas coisas são situações que a gente precisa aprender a lidar para que a gente não caia numa tristeza. Quando que eu quero desistir? Eu quero desistir quando eu vejo que eu faço e não acontece nada. E a pessoa entra naquela tristeza, naquela desistência, naquela falta de esperança. E isso é muito perigoso.
O que é isso? Isso é não saber lidar com as frustrações da vida, não saber lidar com as nossas emoções. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa alma, nosso coração, para não trazer para cá e amargurar. Você já viu falar da síndrome do coração quebrado? É quando a pessoa ela está tão estraçalhada, ela está tão arrebentada por um divórcio, por um luto, por uma traição, por um acidente, por uma coisa horrível, que ela não consegue sair daquilo. É a síndrome do coração quebrado. Então, nós precisamos entender que a gente precisa trabalhar a nossa mente, questionar a nossa mente. Nós precisamos duvidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos conversar com a gente mesmo. Conversar com a gente mesmo não é bobagem. Aquela história de, tá falando sozinho. Falar sozinho é saudável. Falar com você mesmo é você colocar os pensamentos em ordem. Então, nós temos muitas situações, né? As pressões de cultura, cor, raça, problemas financeiros, como eu já falei, isolamento. Às vezes a pessoa acha que não tem apoio, porque basta um olhar, às vezes, principalmente das pessoas mais de perto, da mãe, um comentário, ou do marido, ou do filho, e a pessoa ela se isola. Dos amigos, eu vou ser criticada, a pessoa não quer ser criticada, a pessoa não quer ser julgada, a pessoa está tão entristecida, tá tão embaralhada com aqueles problemas que ela não quer o julgamento. Então, ela se isola, e essa é a pior coisa a se fazer. Estilo de vida. Quando o uso excessivo, como eu comecei falando, uso excessivo de café, de álcool, né? De outras substâncias, às vezes remédios energéticos da vida. E eu passei por um período onde eu trabalhei muito. Eu dormia assim 3, 4 horas por noite, e eu trabalhava muito. E eu tomava muito café, Coca-Cola, chocolate, fazia muito regime, tomava remédio daqueles de tarja preta, daqueles, sabe aquelas bolinhas de rato? Para emagrecer. Só que aquilo ali, ele me dava um pique, uma energia. Então eu acabei, sabe, eu fazia regime, engordava, fazia regime, tudo à base daquele remédio. E aquele remédio me dava um gás. Mas para ficar acordada, café, Coca-Cola, tudo diet, né? Café sem açúcar, Coca-Cola, chocolate diet, mas é chocolate, é Coca-Cola, e aquilo me trouxe labirintite, eu adoeci por causa daquilo. E, gente, isso faz um mal pro organismo da gente. Então, o uso excessivo dessas coisas nos adoece. O excesso de tempo em telas, quando você está entristecido, você pega lá uma série maratona e fica ali na pipoca, fica ali, né, no chocolate, sorvete, e vai. Você não se importa com aquilo, você não se importa com nada. E isso vai trazendo, depois a hora que você levanta do sofá, que você vê que a calça não tá apertada, que nenhuma roupa entra, e você fala, minha vida tá acabada, eu tô aqui sozinha, o que eu vou fazer, eu tô sem... Então a pessoa vai vendo situações, vai vivendo aquelas situações e vai se afundando cada vez mais. Então as telas, você dormir com o celular ali rodando, o celular, ele é uma bênção. Mas quando você começa a ver muito Instagram e seguir pessoas de um nível que não tem nada a ver com você, você começa a se comparar. E começa a comparar a sua vida com a do outro. E começa a ficar insatisfeito e infeliz. Então, querido, nem tudo da internet é verdadeiro, nem tudo. Nós não podemos comparar a nossa vida, cada um tem a sua realidade. E nós precisamos trabalhar a nossa mente, senão a gente vai pirar.
pouca atividade física, aquela vida sedentária, tudo pega o carro, não anda um quarteirão a pé, alimentação desregulada, não come, passa horas e horas sem comer, vai comer lá para 2 horas da tarde, quando come aquelas comidas gordurosas, ou então manda vir aquele cheeseburger imenso. Então, a ansiedade, ela chega nessas situações. A ansiedade, o nervosismo, quando a pessoa não cai em depressão, e aí vem sim os pensamentos de não quero mais, não dá pra mim, para tudo que eu quero descer, não quero mais brincar disso. Nós precisamos buscar ajuda. Como é importante buscar ajuda. Como é importante entender que a gente não consegue sozinho. A gente precisa ter uma amiga que você possa desabafar, chorar, sem medo de ser julgada. Muitas vezes a gente busca lá longe, mas às vezes a ajuda está pertinho de você. Se você tem uma mãe, tem uma tia, tem alguém que possa ali te ajudar, que você possa desabafar. Outras situações, gente, é quando a pessoa passa por um luto. O luto é terrível. É terrível, principalmente quando a pessoa se dá muito bem e é repentino, o luto, ele acaba com a pessoa. Ou quando uma mãe perde filho. Isso é absurdo, não tem nem nome para isso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. O divórcio com traição, ele é pior do que o luto. E nós precisamos de ajuda. E essa ajuda, se você não consegue se abrir com alguém, se você não consegue... Muitas vezes a gente precisa sim de um médico, de um psicólogo, de um remedinho. Tem muito remédio que é um ansiolítico, que vai fazer você dormir. Não é dormir de dia e de noite. Sou contra aqueles remédios que para tudo dorme de dia e de noite, daqui uma semana acorda e a pessoa está lá com os mesmos problemas. Então eu quero dizer para você, busque sim um psicólogo, busque um médico decente. Tome o remédio se precisar, mas a terapia, ela é curadora. Ai, terapia não cura. Cura as lembranças. E curando as lembranças vai curar você. Muitas doenças que nós estamos passando, depressão, fibromialgia, problema de coluna, problema de pele, problema de asmas, bronquites, rinites, ites, são emocionais. Busque ajuda na terapia. Eu posso te ajudar. Eu já passei por tentativa de... Já quis desistir, já tive depressão, passei por depressão por muitos anos da minha vida. E hoje eu consigo ter uma vida equilibrada, uma vida feliz. Eu tenho o meu depoimento da minha história e eu vou deixar depois, vou postar aí de novo para você, vou postar nos stories para você ouvir a minha história. É uma live de 1 hora e pouco, mas ouça lá, porque lá tem muito conselho, a minha história pode te ajudar. Quem sabe tem a ver com você. Compartilha essa live, compartilha com alguém que você acha que é necessário. Compartilha, curte, coloque aí, mande um eu preciso de você, que eu entro em contato. Nós podemos conversar. Essa primeira conversa é inteiramente gratuita. Não vai te custar nada. Só mandar um direct, me acionar e nós vamos conversar gratuitamente. Tá bem? Espero você lá. Curte, compartilhe com a sua amiga. Muito obrigada por você ter ficado até aqui.